Nossa, vocês estão me vendo aí? Só me dá um ok se vocês Sim, estão me vendo sim, e a tela, qual a sua intenção na vida. Estão vendo? certo, Sim, certo. tá gravando. Então, fechou. Então, eu continuo daqui e gravando daqui. E aí, volta para essa reflexão. Qual. Aqui é mais profundo, é além, tá, gente? É uma reflexão. Qual a intenção de vocês na própria vida? E aí, quem é você hoje? Hoje, não é ontem nem amanhã. Nesse momento, nesse domingo à noite. Quem é você hoje? Às vezes você vai olhar, eu sou fulano, filho de Beltrano, pai e mãe de não sei quem, irmão de não sei quem, trabalho não sei aonde, não sei o quê, fiz isso, sou casado com tal pessoa, não estou com ninguém. Isso são funções. Aqui o convite é quem é você como essência de uma consciência maior. E que às vezes você nem se permitiu pensar ainda. E aí a pergunta é qual a sua identidade e o que é identidade? E aí o professor Franz Rupert nos ensina que identidade aí diferente, não é aquele documento, tá? Que a gente tem aqui no Brasil, carteira de identidade, não. Aqui é identidade, são todos os registros de acontecimentos daquilo que aconteceu, que a gente vivenciou, experienciou na nossa vida. Acontecimentos bons e não bons. Então, são acontecimentos de luz e acontecimentos de sombra, que deixaram marcas profundas negativas em nós. E isso faz parte, gente, dessa construção desse ser humano que somos hoje, que está aqui, que chegou nesse momento e chegou até aqui em muitas situações cindido. Cindido é sem uma parte, porque está paralisada lá atrás, num momento, num evento de trauma, e aí é importante a gente voltar para esses momentos, para fazer esse acolhimento e trazer, integrar nessa idade que a gente está, nessa idade linear, porque todos esses acontecimentos, independente se você goste ou não, se você queira olhar ou não, se você tenha dificuldade de olhar ou não, são quem você é, são a sua história. E quando a gente nem reconhece isso, nem reconhece, quando eu digo reconhece, é olhar para essa história, por mais difícil que seja, a gente tem medo, a gente tem receio de olhar para a história, de olhar para trás e dizer o que aconteceu lá. O que aconteceu na minha história? Que momento ali que eu estava vivendo de dificuldade e que aquilo aconteceu e eu fiquei paralisada. E o convite agora de um lugar seguro é você olhar para isso e observar o que de crença que se criou a partir disso. Quais foram as dificuldades que você passou, mas também quais foram os valores que você trouxe. Quais foram os valores que você trouxe de toda essa experiência? Quais foram as pessoas que passaram na sua vida? E às vezes não é ali no núcleo familiar mais próximo. Às vezes é um professor, ali é um líder. Lembra? São aqueles mitos que a gente vai encontrando no caminho, mas que trazem uma experiência positiva para nós, que validam quem nós somos. Eu gosto de lembrar, eu tive uma grande professora de redação quando eu estava fazendo o cursinho em Passo Fundo, e eu tive uma base ali de escolaridade muito complicada lá no sul do Brasil, lá da cidade que eu vim, e eu queria passar no vestibular e era essencial a, a, a redação.
E ela começou, gente, devagarinho validar cada escrita minha. E no momento, eu lembro até hoje, ela validava e eu melhorava, ela validava e eu melhorava. Ou seja, quem foram as pessoas que foram te validando na tua história de vida para te trazer até aqui? Que dons e talentos que você tem e que você talvez tenha vergonha de expressar. E às vezes você pode estar paralisado na vergonha, e essa vergonha, inclusive, pode ser alheia, porque existe a vergonha alheia em relação a um fato que você presenciou, e você, para se proteger, você não quer ver aquilo que está acontecendo, você se encolhe, você vai para uma memória de fuga, de vergonha, eu não quero ver aquilo, e você cresce com vergonha da sua própria história com base em alguém. Lembra a introjeção, aquela pessoa ali próxima sua, e às vezes acontecem coisas com essa pessoa e você está ali muito próximo. E isso vem para dentro de você, na sua psique. E aí eu volto para a reflexão, a gente tem que começar olhando de dentro desse eu dentro da gente para depois ir para o sistema. Então, primeiro eu começo a olhar quem são as partes minhas, saudáveis, não saudáveis, e quem está introjetado dentro de mim, que está me comandando e não sou eu, e que talvez me impedem até hoje de eu expressar os meus verdadeiros dons e talentos que eu vim expressar. E aí é a pergunta, óbvio, essa pergunta, depois que a gente aprende a resposta, a gente se conecta com a resposta dessa pergunta, a vida começa a fluir. E é uma caminhada até chegar aqui, gente. Para onde você quer ir? E aí, para onde eu quero ir? Nossa, mas isso não dá para mim, isso não é para mim, eu não posso. E aí vem todas as suas crenças de limitação, porque os outros também não puderam. Então, o convite é, ó, até balões vieram aí para gente, ó, para onde você quer ir na sua vida. Primeiro, você tem que trazer para consciência com clareza. Porque se você não tiver clareza desse HD, eu vou falar um pouquinho mais desse novo HD que você quer criar. O que é um HD? É uma memória nova. É como um computador. O computador não tem um HD? É o registro lá dos programas. As nossas células têm os mesmos programas. A gente vai registrando dentro do nosso HD, das nossas células, tudo que a gente vai vivendo. Fica o registro. Só que está saturado, tem coisas que a gente não quer mais, a gente quer transmutar. Então a gente precisa olhar para esse HD, acolher o que não, o que deu tempo, abrir espaço, liberar memória, gente. Criar células novas dentro de movimentos aí de conexão, de meditação, de terapias, para a gente conectar com esse novo HD que a gente quer. O que você quer construir daqui para frente? E quando eu digo é construir, é dentro de você, não é no externo, porque o externo só vai se manifestar. Aqui eu não estou falando, gente, de ir em termos materiais. O material, gente, é só uma consequência. A compensação material, financeira, da abundância, ela só vem como uma consequência quando você está conectado com a sua missão maior. E quando eu não sei o que é missão, o que é propósito, e não tem a ver com o meu trabalho, pode ser que sim, pode ser que esteja conjugado dentro da atividade profissional aí que eu faço, mas talvez não. Propósito e missão
vai muito além. É estar nesse lugar de a serviço da vida. Quando eu estou aqui internamente cheia, me nutrindo de tudo que eu preciso e eu começo a expressar para quem chega à minha volta o que eu tenho de mais genuíno, de mais livre, de mais abundante, de mais saudável. E alguém se conecta com isso. Pode ser numa terapia, pode ser numa conversa no elevador, pode ser numa gentileza na rua, pode ser não xingando o cara que lá te travou no sinal e você tem vontade de mandar o cara pra puta que pariu, e você respira, e você olha para a pessoa e daqui a pouco você manda uma energia boa para a pessoa, porque ela deve estar tendo um dia horrível. E você vai dizer assim: "Ai, ferrou, ela tá viajando agora". Talvez sim, talvez não. Para onde você quer ir? Que frequência vibracional que você quer viver a sua vida? Você está conectada com conflito, com dificuldade, com dor, com doença, com sintomas? Ou você quer se conectar com um HD novo, de leveza, de estar aqui mesmo o corpo dizendo: "Ó, Marisa, hoje você devia estar ok, eu pego as minhas ferramentas, eu te acolho, mas eu digo, eu tenho algo maior para entregar. Eu me respeito dentro da minha limitação, sim, mas eu estou aqui numa entrega maior, não é por mim". E quando a gente vai para esse lugar, a vida passa a ter um outro sentido. Vocês começam a se conectar com outras fontes, com outras energias, e eu diria com outras consciências, que talvez você nunca se permitiu nem acessar, e você nem sabe que existem. E elas estão aí para deixar esse caminho livre, para facilitar essa sua caminhada. Mas você precisa estar em um lugar saudável. Você precisa estar no presente, gente. E aqui é o convite. Olhem para essa linha. E agora eu quero que vocês façam um exercício com vocês. Má, descreve a linha. Ah, a linha diz passado, no meio está presente e depois está futuro. É uma linha. E eu quero que vocês se conectem. Em qual momento real, gente? Vocês não vão precisar dizer para ninguém. Sabe, é aquela verdade lá na frente do espelho de manhã, quando a gente sai do banho, a gente está despida de toda e qualquer roupa, com a cara toda amassada, sem a maquiagem, sem esses filtros lindos aí que hoje o virtual nos coloca, que são só máscaras. Tem todas essas máscaras de vocês e minha, que todos nós vamos colocando, tirando todas essas máscaras. Responde para você. Se você está no presente, no aqui e agora, querendo acolher o passado para criar o novo HD do futuro, ou você está preso numa memória, ou várias memórias do seu passado, lá naquela estrada da vida que foram te paralisando e te congelando, e você está nesse lugar da vítima, na minha vida nada acontece, nada dá certo, eu estou no trabalho que eu não gosto, eu estou no relacionamento que eu não gosto, eu não ganho dinheiro, eu não prospero, meus amigos isso, né? Na vítima. E todos nós vamos para esse lugar da vítima, porque talvez a gente precise ir para a vítima para reconhecer que a gente está na vítima, para dizer: "Ah, deu de vítima, deu, você já teve o seu tempo, deu". E aí, qual é o momento que vocês estão? Ou vocês estão no futuro, e o que que é o futuro?
E aí é uma outra geração agora que a gente vive também, e a gente está conectado no futuro. Então, o que que eu quero? Mas o futuro não aconteceu. Eu preciso criar no presente, projetar algo que eu quero viver no futuro, mas vivendo no presente. E quando eu não estou no presente, eu vou para esse futuro. É para refletir. Só existe o aqui e agora, gente. Só existe a gente escolher com livre-arbítrio o que a gente quer mudar. Eu sinto muito. Não dá uma notícia melhor para vocês. A parte boa é que é possível mudar e só depende da gente. A parte ruim, ai, pois é, vou ter que ser, eu vou ter que arregaçar a manguinha. E mas a parte mais boa ainda é que você não está dependendo de ninguém. O fazer, a energia do fazer, e a gente vai ver na sequência, aonde talvez esteja bloqueada a energia do fazer, depende de você. Porque às vezes você quer uma escolha diferente, você quer ir para um movimento diferente, mas você continua paralisado. E a gente precisa primeiro tomar consciência no aqui e agora, hoje, despido de qualquer véu de ilusão, olhando para toda essa história difícil. E lá em algum momento, devagarinho, transmutando cada historinha, cada caixinha, fazendo os acolhimentos, liberando isso, liberando espaço. É uma caminhada, não tem milagre. Para a gente vibrar numa outra frequência vibracional que eu vou falar, numa energia elevada, num sentimento elevado de amor, de compaixão, de gratidão. Tanto se fala em gratidão. Será que essa gratidão é com a inteligência do chakra do coração? Aliás, vocês sabiam que existe um estudo recente aí da física quântica que o sentimento do amor que todo mundo, a gente fala, o sentimento do amor, coração e tal, está sendo desenvolvido aí um estudo, um experimento que eles estão percebendo que o que existe nos neurônios do coração é essa inteligência que eles chamam de quântica, que conecta com a fonte maior. Então não é aquele sentimento raso aqui do ego, ai, o amor ali, relacionamento, pessoas, não. Esse sentimento que vibra no chakra do coração, ele é uma energia poderosíssima que a gente não acessa. Porque talvez esse chakra esteja bloqueado. Porque talvez você esteja paralisado no chakra básico lá embaixo. Tudo isso eu vou falar lá na formação. Esses canais sutis de energia que temos dentro de nós, que levam a energia para um outro estado e nos conectam com uma outra fonte. Só que se eu estou paralisado no chakra básico, que é do medo, da raiva, da tristeza, da angústia, da melancolia, da inveja. Nossa, aquela menina no Instagram lá, nossa. E a inveja, como fica? Não, eu não tenho medo, eu não tenho nada, eu sou tranquila. E a inveja, muitas vezes a inveja é um sentimento básico. E o convite é, gente, a gente tomar consciência quando a gente está vibrando numa frequência baixa, para transmutar isso, para realmente ir para um caminho de evolução. Se quisermos evoluir como consciência, lembra, é consciência evolutiva. Eu vou falar disso.
Aqui eu já falei, então, o que que é esse passado? O passado é a vida biográfica, são ali o registro das memórias que a célula tem de tudo que aconteceu. Só que, gente, esse passado não existe. Eu ouso dizer, o passado não existe. E às vezes você está preso no passado. O passado não existe, o passado já foi, só existe o presente. E o que te mantém preso é um fio invisível no presente. Então você está no presente, conectado a essa memória do passado, gente. O passado não existe, só tem a memória. Já foi. E eu aqui no presente, em vez de me trabalhar, transmutar, fazer o acolhimento desta memória do passado, eu me coloco no presente, no lugar de vítima, relembrando um passado que não existe. Eu ouso dizer, o passado não existe. E muita gente não vai concordar comigo, e tudo bem. Mas ele não existe. O que existe é a memória. A memória. E a gente fica uma vida inteira presa, gente, num vitimismo da memória com medo de acolher uma memória que já foi, não vai acontecer nada mais. Ai, porque foi muito dolorido, porque não sei o que aconteceu na minha vida. Sim, gente, na minha também foi. E na maioria de quem tá aqui. E tem uma galera aqui que eu conheço, sim, que já acessou memórias aí das ferradas. E dói. E eu tô dizendo que dói, mas liberta. Porque eu volto a dizer, não tem passado, você liberta uma percepção que você estava conectado ao passado, que nem é mais passado. Só tem a memória. Vai na memória. O que que a constelação vem, essas terapias holísticas das mais variadas. A constelação eu entendo que dá uma grande acelerada, porque o ressonante ele vem e diz, oh, aqui, ali, ali. Aqui tem um eco para você olhar, aqui tem uma paralisia, um momento que você parou na sua vida. Para, olha, acolhe. Então a constelação ela dá, gente, esse salto quântico lindamente, professor Amit Goswami, que é um dos maiores físicos quânticos vivos da atualidade, num dos seminários ele disse: a constelação veio para dar um salto quântico na cura desse passado que não existe. É uma ferramenta, é uma terapia, é uma habilidade para a gente acelerar isso. E eu volto na pergunta que eu estava antes: para onde vocês querem ir? Ficarem aqui parados no presente, mas vivendo um falso passado que não existe e não criam o futuro de vocês, e vocês ficam no vitimismo, porque nada vai mudar. Nada vai mudar na vida de vocês se vocês não fizerem um movimento com livre-arbítrio dentro de vocês. Para a gente vir olhar o que vai acontecer, ou vir a ser, a gente precisa estar no presente. Então a pergunta é: nesse presente hoje, o que eu posso fazer de melhor? Aqui, ó, mesmo com dificuldade, eu boto, ó, um spray na garganta. O meu corpo já está energeticamente mudando, porque eu mudo a frequência dele. Eu me conecto que eu quero essa cura. E aí existem os estudos recentes que é a cura quântica, é quando você vai para esses estados avançados e é a cura do corpo físico através dessas energias elevadas. E para isso a gente precisa exercitar o quê? Aqui tem uma imagem, então para quem precisa de que eu descreva, quem é essa pessoa ali? Eu chamo de observador.
Aqui tem uma figura de um homem parado, olhando uma paisagem, o mar, o sol lá no fundo, as nuvens, o céu, o reflexo dele na própria água. Então, quanta coisa vocês conseguem ver nessa imagem? Mas a minha reflexão para vocês é para vocês treinarem o observador da própria vida. Que é isso, Marisa? Você está viajando. Sensações corporais. A tua mente está dizendo assim, ai, amanhã eu preciso fazer não sei o que, não sei o que, eu preciso ligar para aquela pessoa para não sei o que resolver. E aí vem uma batida que diz assim, ai, meu Deus, o que é isso? Não, mas se protege, se ancora, vê como que você vai fazer isso. Ou você tem que ir para tal caminho, você diz, ah, vou para lá e vem uma informação e diz assim, você sente no corpo, mas acho que não é bem a hora. Você tem essa percepção corporal no seu dia a dia? Como você começa o seu dia? Você se conecta com você ou se conecta com o celular de manhã cedinho? Como você faz esse seu começo do dia para você estar ancorado na melhor energia dentro de você nesse seu centramento? Você tem ali que seja 5, 10 minutinhos? Alguns vão dizer meditação, aquietação, não importa o nome, o importante é assim, que seja acordar, sentar na sua cama e respirar. Como está a tua respiração? Observa a tua respiração de manhã. Como ela é diferente da do final do dia. E o quanto você tem que trazer essa respiração tranquila da manhã ao longo do seu dia. Ai, mas eu não sei respirar. A gente precisa aprender a respirar. Qual é o primeiro ato que a gente, quando nasce, sai da barriga da mãe? Esse corpo físico faz? Primeira coisa, estou falando corpo físico. Quem sabe? Quem quer me dizer? Quando sai lá da barriga da mãe, cesárea ou parto normal? Tuf, nasceu. O que o bebê faz? Ninguém quer falar. Bom, se vocês estão aqui, vocês estão respirando. Primeira coisa que o bebê faz é respirar. Como a gente respira na vida. E qual é o último ato desse corpo, que é só um envelope da consciência, desse corpo, antes desse corpo dizer assim, puf, encerrei meu ciclo aqui, desse corpo físico. O que ele para de fazer? De respirar, gente. Como a gente cuida da respiração? Será que a gente sabe respirar? A gente precisa aprender a respirar. Porque a respiração é uma ferramenta extraordinária de regulação, de coerência das emoções, da gente trazer essa frequência, essa coerência para a respiração. Um dia que vocês estão muito agitados, só é uma dica, coloca a mão no abdômen, quiser anota para não esquecer. Quem tem dificuldade de respirar? Respira, tipo em 3, conta até 3. Faz agora comigo, ó. 1, 2, 3. Segura um pouquinho e solta em 6 tempos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos de novo, cada um no seu tempo. Inspira em 3 e solta bem longo em 6. E só se observa. Observa como dá uma assim, e aí observa como se a coluna quisesse fazer assim, viu? Porque a expiração mais longa, ela traz uma coerência cardíaca, então se estava mais acelerado,
o coração começa a bater na frequência harmônica e isso dá uma sensação de tranquilidade. E às vezes eu nem observo como eu estou respirando. Meu batimento está aceleradíssimo. E aí significa um monte de cortisol na minha corrente sanguínea, significa estresse, significa lá na frente talvez doença autoimune. Como estão meus pensamentos, com o que eu me nutro esses pensamentos e como eu vou para esse centramento. São essas pequenas paradas, gente. Aqui eu trago uma reflexão, um caminho de solução, é uma ferramenta extraordinária da constelação estrutural. A constelação estrutural ela é muito pouco conhecida. E assim, eu amo de paixão o trabalho do professor Matias Vargas. Ele é um alemão que esteve muito próximo do Bert Helling também lá quando começaram as constelações. Mas o Matias, por ser um teórico, um estudioso de geometria, Ai, me fugiu a palavra. De lógica, ele é um estudioso de lógica e de matemática. Ele estruturou mais de 100 modelos, gente, modelos estruturados de constelação para os mais diversos formatos de atendimento e de questões. Então, a estrutural é uma ferramenta para esse trabalho terapêutico no dia a dia, para quem faz gestão de conflitos, para quem faz atendimento, para quem quer ali uma ferramenta no dia a dia para se ajudar, para resolver, para melhorar. Ela traz ferramentas assim extraordinárias. Lá na formação eu vou estar trazendo alguns modelos, não dá para falar de 100, obviamente. Um deles é esse daqui que ele trabalha, que é o caminho de solução, aonde a gente faz, gente, constelação sem constelar. A gente só usa perguntas. E a gente leva o cliente para uma outra frequência. A gente faz uma harmonização e a gente começa só com perguntas. Eu preciso estar conectada com ele para fazer essa dinâmica. Então tem que ter esse meu centramento, essa minha coerência, esse meu bem-estar para me conectar com o cliente para fazer isso. Então é trazer um pouquinho de clareza qual é o objetivo dele, o que ele quer resolver. E a gente vai um objetivo por vez. Você pode dizer, ah, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Começa por um. Um. Elege um. Trabalha um. Depois você vai para o segundo. Quando você vê, você trabalhou vários. Agora, se você ficar olhando, ai, são muitos, eu não dou conta, você não vai dar conta mesmo, você não vai trabalhar mesmo. Começa um por vez. Quando você olhar para a memória, não para o passado, lembra, porque é só uma memória, você integrou várias dessas memórias e você segue mais livre. A gente tem que identificar, eu vou passar rápido, porque se eu falei na segunda aula, tá? As lealdades. Lembra das lealdades que eu falei? Quem não lembra, volta para a aula 3. Identificar aqui o que são os obstáculos e o que é um obstáculo. Isso daqui é muito comum. Tem um ganho. Qual é o seu ganho? Estou fazendo pergunta para você. De não resolver as coisas que te incomodam na sua vida. Eu estou te dizendo que você tem um ganho. Aliás, você tem dois. Tem um primário e um secundário. Não dá para me explicar tudo porque é muita coisa. Mas o primário, basicamente, você, por amor a essa pessoa que ainda está introjetada em você, lá na lealdade, aqui na lealdade familiar. Então, por amor a essa pessoa, eu me mantenho nutrindo desse vínculo. Eu não saio desse lugar. Sabe por quê? Porque se eu fizer diferente, eu vou deixar de parecer.
com essa pessoa. E eu não quero deixar de parecer com ela, porque é o que me nutre na vida. Numa total estratégia de sobrevivência e não da sua própria vida. Você continua com alguém introjetado em você, comandando a sua própria vida, numa lealdade pura. E aí esse seu querer, ele não floresce. Os seus dons, os seus talentos não florescem. A sua entrega para o mundo não floresce, porque você está parado lá na lealdade. Um ganho secundário muito, muito, muito comum, muitas vezes é a questão financeira. Tem outras, tá? Mas a questão financeira é, às vezes, o que eu vou precisar fazer, que a gente chama de tarefa futura, para sair desse lugar? Eu vou precisar talvez fazer um novo curso, eu vou precisar voltar a estudar, eu vou precisar mudar de emprego, eu vou precisar mudar o relacionamento, se está abusivo, se não é saudável. Mas e se eu tenho um ganho financeiro e eu não tenho aqui? E eu estou no controle financeiro. Lembra que eu falei na aula passada que existem várias formas de controle: controle emocional, controle físico, controle mental, controle financeiro? Às vezes a gente está no controle financeiro. E aí, para mim sair do controle financeiro, o que eu vou precisar fazer para ter autonomia financeira para ir para o meu querer? E não significa, gente, às vezes a gente romper relacionamentos. Aliás, eu sou da pessoa assim, ó, eu acho que antes de romper qualquer coisa, a gente tem que chamar o convite para confusão mesmo e para ver o quanto cada um está disposto a mudar. Porque se a gente está identificando aqui algo que não está saudável, por que não está saudável? E aí entra a comunicação, como comunicar com o outro, como levar isso num diálogo. Ai, eu não consigo ter uma conversa difícil, porque a minha mãe talvez também não tinha, não conseguia se expressar. Por amor a ela, eu também não me expresso. Eu não coloco os meus limites, eu não estabeleço as minhas vontades. É para refletir. É bastante coisa, tá? Que eu tô passando aqui, é para refletir. E são ganhos que a gente tem. E esses ganhos, gente, são muitas vezes mecanismos inconscientes, tá? Que nos travam de mudar. Porque a gente vai precisar fazer um movimento ali no sistema que a gente está. E o sistema não quer que a gente movimente. E aí, porque se a gente movimentar, lembra das linhas invisíveis que nos conectam? Se um se movimenta, a galera vai automaticamente se movimentar junto. E eu vou precisar sustentar a minha mudança. É por isso que entra o processo terapêutico, é por isso que entra o grupo, é por isso que entra a necessidade de você estar num ambiente onde todos estejam nessa caminhada, fazendo o que você está fazendo, para você se sentir fortalecida a seguir. Porque vão ter muitos momentos que você quer desistir, porque você olha o seu entorno. É só não, 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 não. Porque não querem, há um movimento inconsciente, uma força maior que você não mude. Há essa força inconsciente. A gente precisa entender o que é essa força inconsciente. Para isso a gente precisa estar na presença, para isso a gente precisa estar respirando, estar observando o que o meu corpo está dizendo. Seguimos. É muita coisa, meu Deus do céu, que horas são? Deixa eu correr aqui. Má, vê se Mas, tem alguém para aceitar aí, por favor, que não tá aparecendo para mim. Eu acho que tá aparecendo para você. tá. Escolha. No final, gente, anotem perguntas que eu vou abrir no final, tá? Escolha correta. Pois é. Será que eu quero escolher? Ou será que eu fico aqui no ganho que eu tenho? Então a gente precisa identificar,
despido de qualquer véu de ilusão mesmo que a gente coloca na nossa frente, aonde eu tô presa. E por que eu quero sair daquele lugar. Para a gente ir para a escolha correta. Então a gente vai precisar responder essas outras perguntas. O que eu quero é uma coisa, é o meu ego. Mas para que eu quero? Eu vou para uma outra consciência, já conectada com propósito, com missão. Eu começo a ampliar tudo isso, eu começo a ter um outro entendimento, que eu não sou a Marisa aqui na Terra, que eu sou só uma formiguinha aqui perambulando no meio desse universo cósmico, fazendo a minha parte. E que eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou conectada com essa fonte maior. Então, para que eu quero a minha transformação? Para estar conectada nessa fonte maior, da onde eu vim e para onde eu volto como consciência evolutiva. O meu corpo é só um envelope. Eu adoro essa metáfora. Vocês vão me achar louca, mas eu adoro. Imagina um envelopão. Vocês podem botar até umas roupinhas no envelope, uns acessórios, uns brincos, assim, umas coisinhas. Mas é um envelope, gente. O corpo físico é só um envelope provisório para essa consciência em constante evolução. E eu não estou aqui convencendo ninguém, eu estou trazendo a reflexão. Para quem não fizer sentido, depois vocês me peçam, façam perguntas, e às vezes isso pode ser tudo novo. Para mim também teve uma vez que foi novo. E eu convido vocês a só deixar chegar. Não tenta entender muito se está difícil. Deixa ali. Aí depois vocês lá na frente vão ter outra informação. Aí vocês vão ligar com essa informação, depois vem outra informação e faz sentido, depois vem uma outra aula e faz sentido. Então, para quem isso aqui é tudo muito novo, muito complexo, o meu convite é assim, ó. Diz assim, tá bom, não vou te deixar fora, vou ficar olhando para você. Vou ficar olhando. Vamos ver o que acontece. Faz esse exercício. Para quem eu quero? Então, é para alguém que você quer mudança? Eu quero um filho para quem? Eu quero mudar de emprego para quem? Eu quero fazer uma faculdade para quem? Ah, eu quero fazer o concurso público para quem? Eu quero ser médico para quem? Eu quero ser advogado para quem? Eu quero ir para a área de saúde para quem? São perguntas. Eu posso manter o que eu quero? Ou seja, eu sustento, eu dou conta de sustentar, porque tem momentos que vão vir o desafio para me puxar para a fase anterior. E aí a pergunta, lembra do ganho? Tá tudo conectado com o ganho. E se eu não sei nem que ganho é? É vida, deixa a vida me levar, sabe a musiquinha lá? Vida leva eu e a vida vai levando, seja Deus para onde quiser. Daí lá na frente eu olho para trás e eu digo assim, meu, que merda, o que que eu fiz? O convite é hoje, só tem o hoje, é hoje. Se vocês estão nessa aula, é porque vocês eram para estar ouvindo isso. E ainda bem que eu tô até mais ou menos assim travadinha. Imagina que eu ia falar se eu não tivesse. Então, a gente acha que foi proposital esse negócio. Você entende o que quer? Olha que pergunta, gente. Às vezes eu nem entendo. Então volta a função lá do filho. Ah, não sei, minhas amigas tudo têm filho, eu vou ter mais um, dois, três. Ah, porque estão me dizendo você não vai ter outro filho? Você não vai fazer faculdade? Você não vai não sei o quê? E você quer trocar de emprego? Não, mas esse emprego é muito bom, você não devia trocar, não. Lembra que eu falei para vocês da minha mãe? Ai, você não vai deixar de ser advogada, né? Lembra que eu contei para vocês na outra aula?
Toda vez ela me faz essa pergunta. Eu, não, mãe, não se preocupe. Eu continuo. Então, você entende o que você quer, essa é a reflexão. E aí eu vou além. E você precisa do que você quer? Ou é outra manifestação do ego, terreno, carnal, status? E aí a gente vive hoje num mundo digitalizado, escancarado, fake, gente. O convite é para a gente estar lá na rede social, sim, mas ainda, ó, até ganhei fogos por isso, é mantendo a nossa essência. É não se vender por um negocinho que precisa. Você tem que entrar no movimento do que é necessário, ok. Mas é refletir, eu preciso? Tá, eu vou precisar fazer aquele negócio. Tá bom, eu vou fazer consciente. Consciente. E eu faço consciente e sigo. Escolha correta envolve os aspectos. Lembra o observador? Conectada com o meu físico, com o meu emocional. Às vezes eu quero um negócio e eu entro na ansiedade, no pânico, não sei o quê, e o meu corpo está dizendo assim: para, para, para. E aí eu preciso de uma conexão maior para entender por que eu estou fazendo. E aí eu vou dar um depoimento aqui. Eu só estou dando esta aula com a bonita da Renata porque eu fui por uma conexão espiritual profunda, uma vivência que eu tive no Peru, porque ela veio com o chamado para a gente voltar, montar escola, voltar da aula, levar todo esse trabalho de bagagem que a gente tem. Sim, ambas temos aí uma caminhada. E ela, é hora, a gente precisa voltar. E eu não queria, meu corpo estava dizendo assim: é muita coisa, você não vai dar conta, é muita coisa, é muita coisa. E aí eu fui para uma vivência e eu trouxe a intenção. O que eu quero com essa formação? Por que eu estou nesse lugar? Então eu posso manter para que eu quero. Eu fui respondendo essas perguntas, mas conectada em uma outra frequência. E a resposta veio. E é por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui pelo meu ego, eu não estou aqui pela compensação financeira. A compensação financeira, sim, ela vem como energia de troca pelo tempo de trabalho que a gente vai entregar, óbvio, como qualquer trabalho. Mas ela vem como um chamado maior. É preciso levar consciência de tudo que está acontecendo na humanidade. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo revelada, tem muita coisa obscura, muita sombra. E eu não posso falar numa aula aberta. Mas na formação, sim. A Renata não vai poder segurar a minha voz, e eu vou ter os meus dias de aula e eu vou falar. Porque eu vou estar num ambiente fechado, uma egrégora fechada, e aí a gente começa devagarinho a levar para vocês quem somos nós dentro desse controle universal maior. Porque somos controlados, sim, só não sabemos. E aí, voltando, para onde você quer ir, eu já falei sobre isso, eu só vou passar rapidinho, ó. Tá vendo as caixinhas aqui, ó? Aqui tem os desenhos, ó. Então, nos desenhos, estão vendo várias caixinhas? Estão tudo até meio iguais, ó. Elas são tudo a mesma cor. Podia ter botado nas caixinhas até vermelha, né? Mas estão tudo lá begezinha, ó. Não, tá uma cor de gelo, né? Elas estão paralisadas. É, foi proposital. Elas estão paralisadas. São as caixinhas que você tem paralisadas na sua vida, que são os traumas. Na medida que você acessa cada caixinha, você sobe um degrau da sua vida, da sua consciência evolutiva. Eu vou além, não é da sua vida só física, terrena, é da sua consciência evolutiva. Então, para que você precisa acessar cada caixinha? O que você precisa experienciar e sentir para entrar em cada caixinha? O que você precisa integrar dentro de si da sua história lá do passado? Já falei sobre tudo isso. O que você precisa mudar como memória?
Lembrando, é só o presente que existe, mas existe uma memória de um passado que te governa no presente. Então, como integrar essa memória no presente para você mudar daqui para frente e começar a subir a sua própria jornada? E o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é arregaçar as mangas e começar a olhar as caixinhas. É simples assim e complexo assim. E as etapas da mudança. Não tem almoço grátis, tem etapas para a gente percorrer. Aqui eu fiz uma adaptação, então como a gente vai percorrer essas etapas do processo que seja terapêutico, do processo da constelação, dentro de uma formação, na nossa vida. As caixinhas anteriores, lembra? Como que a gente faz a real mudança, que ela seja significativa dentro de nós e que haja essa mudança consistente como consciência, a gente precisa passar, em tese, aí essas 7 etapas. A primeira é reconhecer. O corpo está dizendo, lembra, ó, o observador está de presença. O, o seu corpo está dizendo, tem alguma coisa errada, tem uma emoção vindo, tem uma tristeza vindo, tem uma raiva vindo. Ah, olha que lindo. Pegar a bonita da raiva. Aliás, a raiva é maravilhosa, gente. Porque a raiva é um mecanismo ali para você olhar aonde você está parado. E aqui eu vou colocar, inclusive, as cores, ó, dos 7 chakras, que são os 7 chakras básicos. Ó, a gente está aqui embaixo, básico, chakra básico. Raiva, tristeza, inveja. Tô parado ali numa memória que só é uma memória. Eu não avanço. Então o corpo fisiologicamente está dizendo: eu tô com uma raiva do meu marido, do meu filho, eu tô com uma raiva da Renata. Ainda bem que a bichinha tá longe. O que que isso quer me dizer? Será que é dela? Ou ela está aqui agora sendo um espelho do que está dentro de mim como um convite para mim olhar? E os sentimentos estão prontos para emergir. É o chamado interno. Bugou aqui. Então é a primeira fase, gente. A gente precisa parar e reconhecer lá de manhã, ou quando vem o sentimento denso, o que ele quer te falar, o que ele está expressando para você. Aí a gente vai para a identificação. O que que é? O trauma bonitinho lá. A gente vai para o congelamento. E aí talvez a gente precise de uma estrutura melhor. Uma imersão, uma formação, várias constelações, hipnose, tudo que você buscar aí, várias ferramentas. Então, como eu vou identificar o congelamento, o núcleo do meu apego lá da memória de infância? Porque é nessa memória que eu tô parada. No presente, eu tô parada naquela memória, então eu preciso identificar esse lugar. E aí eu preciso desidentificar. E aí vem a catarse, a reativa muitas vezes. E aí na constelação Iopiti a gente adora, né? De vez em quando o bicho pega, né? Nossa Senhora, de vez em quando até o prédio treme. O que precisa sair? E a Iopiti, por que que eu amo a Iopiti nesse sentido? Porque a Iopiti, ela vem, quando o ressonante é bom, ele vai, ela vem assim, aqui, ela aponta com o dedo a idade e ela ainda diz assim, aqui, ainda vou dar uma apertadinha, ó, para vir a raiva junto, e daí o outro ressonante manifesta a raiva, e aí tem um elemento que não quer mostrar, tá na vítima, tá o vitimismo, tá paralisado, e o outro elemento vem na raiva e expressa, e expressa.
É a catarse, é um momento de desidentificar, é onde cai o véu da ilusão. E aonde eu sinto muito dizer para vocês, é aonde começa a doer. E aonde muita gente desiste. E volta. Tá vendo aqui as setinhas que eu coloquei? Ó, é proposital. Tá vendo aqui embaixo que tem uma setinha para baixo e outra para cima? Ó? Lembra das perguntas anteriores para onde você quer ir? Tudo tem uma lógica. Você tá aqui embaixo, na energia mais primitiva, e você quer ainda descer mais um pouquinho e ficar aqui? Ou você quer gradativamente subindo para estágios mais elevados de consciência? Vai precisar passar pela desidentificação. E a desidentificação é ruptiva. Mas eu amo tanto a minha mãe, o meu pai, o meu avô. E agora eu descubro que o meu avô me abusou. E era o meu pai e minha mãe não me cuidavam, era o meu avô que me cuidava. Eu tô falando de uma constelação recente, tá? E o meu avô, que eu morro de paixão, e eu tô chorando ainda o luto dele, a morte dele. E vem um elemento e mostra que tem abuso. Também. Porque tem o cuidado, tem o apego, tem o vínculo. Vejam, gente, tá tudo misturado. E eu não sei nem quem eu sou. E a minha psique faz aquela confusão, e na vida adulta eu também não sei nem quem eu sou, porque tá tudo misturado dentro de mim. Mas sabe o que acontece? No dia a dia, eu sinto uma raiva que eu quero matar o mundo. Eu quero matar o mundo. E aí a pessoa vem para olhar e ela tá cansada de ter tanta raiva. E ela já passou por vários processos de constelação familiar, sim, só que não aprofundou nessa dor, nesse eco aqui embaixo. Dói, mas cura. Cura, gente, cura. Olhar para essa dor, os segredos sendo revelados. A gente teve uma questão na primeira aula de segredo aí de família. O segredo, gente, o segredo traz um alívio para o sistema inteiro. É isso aqui, ó, esse lugar de vítima. A gente pode transmutar isso, a gente pode passar para outra fase e a gente entra na transmutação. A gente começa a olhar essa dança aqui, ó, da luz e sombra, ó. Então é assim, é uma dança, literalmente. E tem dias que a bonita da sombra vem. E ai, meu Deus do céu, e tem bonitos dias que a gente é pura luz. E chega a ser lindo de ver essa fase. E aí você vai para o observador de você mesmo e você diz, ai, que fase que eu tô hoje? Se eu tô na sombra, o que eu preciso fazer? Parar, me acolher, olhar para essa dor, olhar o que está chegando. Entende aonde é devagarinho? É um passo de cada vez, cada caixinha, uma de cada vez. Fase seguinte, eu vou para transformação. Não tem como pular fase, tá? Não tem. Sinto muito. A gente quer, não tem. Na minha experiência, não tem. Se alguém tem outra experiência, eu quero até saber. Transformar, eu vou transmutar esse jogo da luz e da sombra. Então tem dias tem alguém aqui? Tu consegue botar no mudo, Renata? Tem dias que eu consigo. Eu não estou mais como co-hoster depois que eu caí. Então, tá, seguimos. Seguimos e tá tudo certo. Voltando. Eu tô na transmutação, nessa dança, tá? Então tem dias uma coisa, tem dias outra coisa. Aí devagarinho eu vou caminhando, gente, para a fase da transformação, aonde há esse certo assentimento. E o que que é assentir? É como se fizessem assim, ó. Ah,
Não tem o que fazer. Aquela memória lá do passado é o que foi, eu não vou mudar. Ai, sombra. Ai, bonita, vem aqui que eu vou te dar um colo. Ai, mas eu tô com raiva, eu tô com tristeza hoje. Deixa a tristeza vir, deixa a tristeza se manifestar. Tenta, chora, não sabe nem por quê. Esvazia o corpo físico daquilo que está chegando. E você devagarinho vai abrir espaço para o HD novo. Na medida que você acolhe o HD antigo e diz assim, tá bom, você foi importante até aqui, eu não vou excluir nada, eu vou integrar dentro de mim. E esse assentimento, ele é diferente, no meu ponto de vista, de aceitar. Aceitar, eu olho, ai, papai e mamãe, tá bom, eu aceito essa história. E tô morrendo de raiva. Daí eu enxergo um dos dois, eu, ai, que ranço. Ou um dos dois me diz uma coisa, eu vou para aquele ranço. Sabe aquele ranço mal resolvido? Chakra básico, aqui embaixo, vermelhinho, ó, gente, aqui embaixo, vocês não vão esquecer isso. Vocês voltam para o chakra basal, é porque tem ali memória de uma energia densa parada. Ou é a raiva, ou provavelmente agora seja a tristeza, porque a raiva só encobre a tristeza que a gente guarda diante do que aconteceu. Porque sim, a gente era uma criança, queria ser acolhida. Então, esse assentimento é começar devagarinho exercer dentro da gente. Ai, tá bom. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, gente. Não tem milagre. Por isso que é uma caminhada, é uma jornada. Acolher, já falei. Aí a gente vai para essa elaboração desse processo ampliado da realidade com o guarda-chuva aberto. Esse é o guarda-chuva amplo dizendo, nossa, mas eu só sou essa formiguinha lá embaixo. Ei. E eu tenho um eu quântico para desenvolver. Isso é complexo. A gente precisa só de uma aula, duas, para falar desse eu quântico. Mas eu só vou para esse eu multidimensional na medida que eu integrar, ou seja, que eu renascer. Que você renascer para quem você é, para quem você realmente é como essência. E é um renascer. Depois dessa caminhadinha que é uma subida, inclusive, sim, é uma subida, e a gente precisa de força física no corpo para dar conta da subida, então não dá para comer doce todo dia, Renatinha, porque o doce não vai ajudar a gente a ter uma condição física boa, porque a gente precisa de um corpo físico estruturado para dar conta de chegar aqui em cima. A gente precisa, porque o que entra, o que passa pela gente são energias, são coisas mais profundas que perpassam por esse corpo físico. E a decisão de mudar é só sua. A mudança começa dentro de você. Não dá para delegar para o papagaio, para o periquito, para o vizinho, para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, para o chefe. Não dá. Mas a mudança ocorre primeiro em você. E aí isso começa a refletir à sua volta. É um processo lindo, gente, lindo, lindo, lindo. É lindo, é lindo. Eu falo que é lindo porque muda. Lembra que eu falei na outra aula para vocês do estado de consciência que está a minha mãe espiritualizada? E muito disso houve desse movimento todo que a gente está ali há anos se trabalhando, tá? Minha sobrinha aqui, Andriele, minhas outras sobrinhas, a minha irmã, tem uma galera, meu sobrinho, tem uma galera aí se trabalhando para isso reverberar nela e reverberar quem? No bonito do meu filho, para que a vida dele, a mochila dele, não fique pesada com a minha história. Então, se eu não consigo fazer por mim, começa fazendo pelo seu filho. É difícil fazer por você? Eu entendo, pode ser difícil. Alivia a mochila dele e a sua relação com ele vai mudar, vai melhorar.
as respostas chegam. As respostas, aquilo que a gente tem de intenção, que a gente manifesta nessa energia maior, elas chegam. Elas chegam para a vida pessoal, para a vida profissional, para as mudanças que a gente tem que fazer. E aí tem uns desafios que chegam e a gente diz assim: ai, mas não era bem isso que eu queria. Vai, você vai dar conta. Porque você está centrada nesse seu eu saudável. É por isso que a gente precisa reconectar, gente, com esse eu terreno, esse eu saudável que ficou cindido lá, paralisado na dor do trauma, na memória, lembra? Só no momento presente, para a gente ir para estados mais elevados de consciência. E aí a gente acessar recursos, recursos sim, aí eu falo de recursos, para facilitar essa jornada. E o que que a gente tem de recursos? Aqui eu vou trazer mais um bonito que eu gosto da estrutural. Vocês podem depois fazer uma dinâmica em casa com vocês, que não vai dar tempo. Esse bonito eu vou trabalhar na formação detalhadamente em uma, duas aulas. Ele é extraordinário. Eu levo depois toda a estrutura do trauma para dentro desse vértice de forças para entender aonde está a parte congelada, a estratégia de sobrevivência e o eu saudável. E a gente começa com um primeiro. Esse daqui é um modelo da estrutura do Matias Vargas, tá? E ele estruturou, só que a gente usa para mais diversos formatos de atendimento. Então, mesmo que você não vá usar para nada a formação depois, você vai aplicar com seu filho, você vai botar uma dinâmica lá, você vai fazer para você. É uma ferramenta pessoal para você. Primeiro, é o vértice lá em cima, ao topo, conectado com a parte do corpo, cabeça, tá? Simbolicamente, cabeça, conhecimento. Primeiro a gente precisa conhecer. Lembra que eu falei aqui para vocês? Se tudo isso está sendo muito fora da caixa, muito novidade, muito, só deixa chegar. É o conhecimento novo. Então, tudo que é novo, a gente deixa ali. E a gente vai deixando ele acontecer. Daqui a pouco, a gente vai para outra ponta. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui, ó, cardíaco, ó. Cabeça ao pensar. Que há essa cabeção que acho que manda, tá, gente? Não é o que manda, tá? Quem manda é o bonito aqui, ó. Isso é ciência, tá? Ciência já comprovou. Quem manda é o bonito aqui. E a gente precisa aprender a conectar com esse bonito aqui. Esse chakra do coração que eu falei lá atrás para você, dessa inteligência cósmica maior, nessa inteligência chamada amor, que não é esse amor carnal, é essa energia do amor. Então, quando eu recebo um conhecimento, o que eu estou sentindo, o que eu preciso fazer, ou eu tenho dificuldade de sentir e aí eu preciso desenvolver para buscar uma habilidade no fazer. A gente só tem mudança na vida se a gente tiver nesses vértices de força. Não adianta eu ter conhecimento e não fazer nada com isso. Não adianta eu ter conhecimento, ficar no mental, não estar conectado o mental e o sentir não estarem alinhados. E outra, daí eu fico parada. Daí eu fico, todo mundo tá fazendo e eu tô só olhando o trem passar. Cadê a energia do fazer? E a gente leva isso para as dinâmicas, as constelações vêm, e esse formato de constelação é sensacional. Você vai identificar qual dos polos que você precisa desenvolver. Então, você tem um projeto novo, você traz uma intenção e você coloca dentro do triângulo, e ele vai te mostrar qual dos polos que você precisa desenvolver. Precisa estudar mais? Precisa buscar um novo curso? Precisa só se conectar? Já tem curso que chega? Ou deu de curso, já tem conexão que chega, precisa arregaçar a manga e começar a fazer? O que que eu posso fazer em um dia para que isso dê certo?
em uma semana e em um ano. Eu crio uma programação, eu não conecto com o futuro, eu não vivo o futuro, mas eu programo meu HD futuro. Eu programo. E eu vou nutrindo esse novo HD, essas células, novas células que se criam todos os dias a gente tem milhões de células nascendo. Que informação que você leva para essas células? Que energia que você coloca? E aí vem o quarto vértice, que aqui o Matias fala de sabedoria. O que ele quis gentilmente colocar na linguagem da constelação? Intuição, conexão espiritual, conexão maior, fonte. O que você acredita? O que você acredita? Eu deixo com você. Aqui eu não prego isso, aquilo, nada. Mas que força é essa maior motora da vida? Como pode que a gente nasce de duas células? Não tem nenhuma inteligência maior comandando isso, gente? Lembra naquela fotinho dos fractais lá que eu mostrei na aula passada? A perfeição de cada fractal, de cada cópia. Nós somos uma cópia do todo, nós somos perfeito, o corpo humano é perfeito. E a gente precisa todos os dias conectar com essa fonte maior para a gente sair do eixo experiencial. Aqui é o eixo experiencial, linear da nossa vidinha cotidiana. Nasci numa família, tive irmãos, nananã, casei, tenho filhos, trabalho, lá, tô fazendo uma formação com a Renata, tarará. É a vida aqui, ó. Eixo experiencial. O self pessoal, conexão com o sistema e o que eu vou fazendo nesse eixo experiencial. Lá no final da vida eu olho para trás, tá bom, fechou a conta, beleza. Ou eu acredito, aqui é falando ainda dos eixos, tá? As bolinhas em volta, tá? Isso também eu falei na outra aula. Então, tenho o self pessoal, o sistema relacional, que a gente vai para esse maior, e depois o sistema cósmico, essa energia maior. Então, eu acredito que a vida é só isso. Acordar, rezar ou não importa, tomar café, levar filho para a escola, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, pagar boleto, dormir, acordar de novo, e tudo bem. O convite é para expandir e olhar que a gente tem um eixo evolutivo, e é esse estado expandido de consciência quem somos nós nesse universo multidimensional. Ai, mas como que eu vou saber quem eu sou? Pois é, a pergunta do milhão. A gente precisa caminhar para cada um descobrir o seu verdadeiro propósito aqui. Lembra, a caminhada individual não dá para delegar. E se você quer ir, entender que a vida não é só esse acordar, pagar boleto, né, ganhar dinheiro, ir para a praia, final do ano, trânsito, não trânsito, peru, papagaio, aquelas festas todas, sim, tudo isso. Umas espumantes, né, Renata? Vida boa, umas festinhas. Sim, coisas terrenas que todos nós amamos e sim usufruímos e precisamos usufruir. Mas o convite é para o que mais tem. O que mais? Quem é esse eu quântico? Quem é esse eu que você nem sabe? E aí, aqui só a foto. A foto é um convite para depois vocês olharem com calma. Então, tem em tese aí um universo multidimensional
Tem um sol central ali, um planeta, não importa, tem uma galáxia, tem um universo ali. Atrás, casualmente, está o nosso DNA. Olha lá as bolinhas do nosso DNA lá atrás, na imagem. E tem um humano ali, no formato de um humano, e eu vou ficar aqui, não vou falar mais sobre isso. No formato de um humano, atrás desse humano vem uma luz. Quanta informação já tem aqui? E aí é esse tempo, espaço na horizontalidade. E esse tempo, espaço na horizontalidade diz que esse tempo, espaço na verticalidade não existe. E isso é uma outra questão que eu vou deixar para a formação se tiver quórum, senão a gente fica por aqui. E o que a gente precisa para ir para esse plano de consciência mais elevada? Tudo que eu já falei até aqui. Um corpo físico estruturado. A gente precisa, gente, cuidar e muito. Ó, vem até a tocinha para me lembrar desse nosso corpo, desse envelope. Esse envelope que a consciência, nesse momento, escolheu para acoplar, para viver essa experiência terrena, é uma experiência terrena, e para evoluir. E para ela passar por essa experiência terrena, esse corpo físico, a gente precisa olhar para o físico, para o energético, para o emocional, para o mental, para o intuicional, espiritual, não importa o nome, e esse multidimensional que é maior ainda. Então, quem somos nós nesse universo maior? Existe só o planeta Terra? Somos só nós? Não tem mais ninguém? Será que não é arrogância nossa achar que somos só nós aqui? Somos bons o suficientes e tão suficientes que só somos nós aqui. Os bons, os evoluídos. Será? É para a gente só receber essa informação e deixar ali. Para a gente ir para uma evolução de consciência, como humanos que estamos. E para a gente caminhar, gente, para uma expansão de consciência, a gente precisa voltar para aquela linha do tempo lá, aquele eixo, aquelas fases. Se a gente quiser realmente entender e compreender que a gente está fazendo, que a gente está numa expansão de consciência, que a gente não está só na vidinha terrena, que a gente está num eixo evolutivo, lembra o eixo experiencial e o eixo evolutivo. Para a gente começar a se observar, se a gente está caminhando para um eixo evolutivo, a gente precisa observar, vai para o observador de novo, qual é a sua frequência vibracional, de novo. Quais são os sentimentos que você vibra no seu dia a dia? Amor, tristeza, raiva, só confusão na minha vida, as pessoas à minha volta só confusão, brigo com todo mundo, ou me entendo, mas mais ou menos, tem algumas que eu preciso resolver. Como tá a minha vida? Esse acordar terreno é leve, é tranquilo, ou já tá um borbulhão de coisa acontecendo, e às vezes a minha vida pessoal é tranquila, mas o meu trabalho é um caos. Que frequência vibracional que eu entro? E como a gente vai caminhar para um outro estado de frequência, uma outra energia? Ah, meus bonitos, é o nosso desafio e é um convite. É um desafio, sim, mas é um convite e é uma possibilidade para vocês jogarem todas as caixas fora. E o que é esse sentimento nobre do amor? Para a gente começar
a entender que a gente está no plano, no eixo evolutivo, a gente precisa começar a vibrar, que aqui eu vou colocar 5 sentimentos nobres, e eles sempre vão dizer respeito a dois planos. O primeiro é interno, é com você. Auto-amor. Auto-amor pela sua história. Assentimento pela sua história. Acolhimento pela sua história. É parar, é expressar, e agora é você se validar. É você se abraçar, é você se cuidar, é você se proteger, independente da sua história como foi. O convite é para você começar a vibrar nesse sentimento, ele começa por você. Você só vai conseguir ter um sentimento genuíno e livre com seu filho, com seu parceiro, com seus pais, se você fizer isso com você primeiro. Você só vai ter para dar o que você já se deu agora. E aí vai ser verdadeiro. Compaixão por você. Não é fácil. Ah, eu tenho compaixão pelo outro. O convite é a gente começar a ter compaixão na vida, pelas pessoas que a gente encontra. É uma outra frequência, sim. O convite é isso. Mas primeiro eu preciso acolher todas as minhas dores para ter compaixão por mim. E devagarinho essa compaixão vai chegando, a vida vai ficando mais leve, mais fluida, e esses sentimentos eles vão brotando, gente. O respeito por você, o seu limite. Eu só consigo ir até aqui, eu só consigo atender até aqui, eu só consigo fazer isso. E entra a comunicação saudável. Olha, eu preciso de ajuda para me respeitar, eu preciso que você faça isso. E aí o respeito que eu estava falando lá no início, que alguém falou aqui, o difícil que a gente quer que os outros também façam essa caminhada com a gente. É o respeito pelo tempo e a dor do outro. E aqui é um sentimento, ele é difícil de exercitar na prática. É só com o tempo, porque eu preciso olhar para a história do outro, ter compaixão por ele e respeitar o tempo dele. E às vezes vai vir pela dor. E o que para mim está sendo muito claro, para ele ainda não. É um convite. Primeiro o respeito por você e depois o respeito por o outro. E aqui é um ponto importante. Ah, mas então o outro não quer se trabalhar, então também não vou. E o livre-arbítrio e a sua autonomia e a sua singularidade onde fica. E aí a gente precisa sustentar a nossa decisão de continuar caminhando. É um ponto-chave esse, porque muitas vezes o sistema ele nos puxa para trás para a gente não caminhar, e a gente vai precisar exercitar o respeito pelo tempo do outro e o outro não quer, e deixa lá. Mas você segue, você segue. Se você quer evoluir, e você pode ficar parado lá junto com ele, e é uma escolha, e essa escolha é de cada um. Que perdão. E eu gosto de falar do perdão, porque o perdão ele tem ali várias interpretações, mas eu gosto da ideia que o perdão, esse sentimento tão nobre, é o perdão por você mesmo, pelo que aconteceu com você, é você se perdoar. É você, gente, parar de se chicotear. Ó, a vida já te chicoteou. Menos. Acalmar, ir para esse observador, se acolher. E aí se perdoar aquilo que você não conseguiu fazer diferente até hoje. E se amanhã você tentar e não conseguir, acolher. E aí no outro dia você tenta de novo, você faz o seu melhor e desapega. Fazer o melhor e desapegar, fazer o melhor e desapegar. E como a gente exerce o perdão
como um sentimento nobre de expansão de consciência, não no ego, tá? Não no ego, para a gente evoluir nesse eixo evolutivo. Perdão aquele que me fez muito mal, que me abusou, que me torturou, que me machucou. É um sentimento nobre. E o perdão, gente, a gente precisa lá trabalhando as caixinhas, acolhendo a raiva, o medo, a tristeza nas estações delas e dentro da gente, num espaço seguro. E aí, esse perdão pelo outro, esse algoz, esse perpetuador, se teve na sua vida, esse perdão ele vai acontecer automaticamente. E o perdão a gente tem que entender que não é conviver, não é aceitar, é liberar internamente o que te mantém preso energeticamente à dor do que o outro fez. Então, o perdão, em última análise, é para você. Quando você perdoa, você diz: ó, eu sigo, eu escolho seguir a minha vida. E eu acolho essa parte sombra da minha história. Mas é um processo, gente. Eu não estou dizendo aqui para ninguém sair perdoando, não. Muito pelo contrário, a gente precisa passar isso por um processo seguro de realmente expressar emoções lá básicas para esse sentimento nobre fluir. E quando você percebe, ele acontece para vibrar na alegria. Porque a alegria ela é natural, ela chega. Você não precisa forçar ela. Não precisa. Meu Deus, eu tenho que correr. Renata, me ajuda. Todos nós temos, todos os dias, gente. Vou correr aqui. Todos os dias, ó. É um convite. Todos os dias nós temos a possibilidade de fazer escolhas mais saudáveis diante das dificuldades. Todos nós vamos ter dificuldades terrenas todos os dias, todos os dias. E temos a oportunidade de decidir mudar o contexto para o que faz sentido. Ir para esse observador, mudar a perspectiva, mudar a forma de olhar, podemos aquietar e ir para esse momento de quietude interna, ficar centrados e conscientes, conectar com a essência, essa fonte maior, identificar o que você realmente quer, tentar novamente se não deu certo, se perdoar se não deu certo, tentar novamente se isso é importante. Integrar o que está acendido é abrir as caixinhas lá da dor e devagarinho integrando, podemos nos tornar criativos e expressar nossos verdadeiros talentos e dons. E cada um, gente, cada um de vocês tem dons e talentos únicos, ninguém igual a ninguém. E o convite é a gente se conectar o que são esses nossos dons e talentos. E aqui tem uma imagem que eu vou tentar descrever, mas ela diz tudo e é uma reflexão também. Então, esse bonequinho ali parado no meio com uma interrogação em cima são vocês e várias setas no chão, uma indicando para cada lado, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, todas as direções, certo? Na esquerda, a gente tem a versão sombra e na direita a gente tem uma versão aí mais leve, mais luz, mais clara, mais dá para ter um fôlego. Eu posso voltar, eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro. Eu deixo aqui a reflexão para onde vocês querem ir. Isso aqui eu já falei. Para a gente trilhar um caminho aí de evolução, um dos caminhos, obviamente, é a formação. A gente vai falar de forma rápida. Por que que a gente pensou numa formação, por que que Renata voltou, por que que eu cheguei nessa jornada com ela, porque a gente entende o que que é uma formação e quem está aqui assistindo a aula que já passou, a formação, gente, é uma oportunidade de você estar ali semana a semana com um grupo seguro,
com suporte, com pessoas que já passaram essa jornada, e você está olhando semana a semana, porque as aulas vão ser semanais, então é um mergulho e um fôlego, um mergulho e um fôlego. É semanalmente a estar olhando para a sua própria história, às vezes através da história do outro, que se manifesta através da pergunta do outro, e você está ali se trabalhando. Então, para que passar numa formação? Primeiro é para esse autodesenvolvimento pessoal. E é para responder essas perguntas aqui, que eu já trouxe para vocês esse slide lá na aula 3, depois você revizinha a fala. A gente, do início ao final da formação, a gente vai gradativamente respondendo essas perguntas. É óbvio que não é da noite para o dia que vocês vão responder tudo isso. É uma jornada. Só que a formação, ela facilita a você ir ali se trabalhando, caixinha por caixinha, e lá no final você olha para trás e diz assim, caramba! Agora eu posso fazer outras escolhas. E aí, se tornar um facilitador, levar isso para a sua vida como uma profissão, é secundário e é automático, assim como ganhar dinheiro. É uma consequência, porque você vai estar habilitado. Você vai estar habilitado. E você pode usar isso no trabalho onde você está, ou você pode buscar uma profissão B e fazendo isso alternativamente, como eu fui fazendo, como eu comecei. Eu trabalhava com as duas profissões e eu fui fazendo as duas. E não me arrependo de nada. E foi muito estruturado essa minha transição. Porque eu não parei uma coisa assim, tuf, porque a gente precisa pensar no dia de amanhã. A gente precisa ter uma estrutura, ser consciente do que a gente está fazendo. E a formação vai te dando isso. Então, o que que a gente vai aprender? Primeiro, você vai se conectar com você mesmo. A sua versão saudável, que é o objetivo 1, para depois aprender a se conectar com o cliente, aprender a confiar nesse não sei universal, que é essa intuição que você vai precisar ter na vida e na constelação se usa. Aprender a confiar na vida. Você vai ter teorias, práticas, ferramentas. Vou passar rápido, tá, gente? Isso daqui depois a gente vai mandar um PDF para vocês que vai ter o descritivo. Mas aqui eu vou passar só um pouquinho nos objetivos. É estudar e aprofundar a percepção sistêmica. É esse novo paradigma de inteligência que está aí, que conecta tudo e todos, para melhorar as nossas capacidades internas desse nosso eu saudável e aprender, gente, a liderar a própria vida. É tomar as rédeas da própria vida e dizer assim: agora é comigo. Eu faço, eu sigo. Desenvolver, porque os talentos já estão em você. As competências já estão em você. Você só vai desenvolver. Porque você nem conhece, você deixou elas lá paralisadas, lembra? Elas estão paralisadas. Elas estão esperando você descongelar elas. Então, a gente faz isso nessa caminhada. Aprende a facilitar processos de transformação e agiliza a tomada de decisão. Ou seja, ajuda em tudo na vida. A gente aprende a trabalhar com a parte direita do cérebro, que é essa intuição, não é o lógico racional. E a gente tem mais desenvolvido a parte esquerda. Então, é o convite para a gente através das vivências. Por que as vivências? Porque as vivências a gente vai para a experiência. E a experiência é o que transforma realmente a informação dentro de você. Desenvolver visão sistêmica, abordagem fenomenológica, dadadá. A gente vai aprender as diferenças de constelação familiar, estrutural, organizacional, método Yapiti, constelar na água, constelar com boneco, constelar sem nada, só falando. A gente vai aprender tudo. Constelação individual, constelação em grupo, constelação online, constelação presencial. Meu Deus do céu, agora eu liguei a primeira. Segura aí, gente. É para finalizar. Aprender ferramentas no dia a dia da vida. Dia a dia da vida. Como gerir conflitos familiares, gente. Ou vai dizer que vocês não têm conflito familiar?
com o cônjuge, com o filho, com a sogra, né? Com alguém vai ter, algum conflito você vai ter, vai ter novas habilidades para fazer essa gestão no dia a dia, a lidar melhor, conectado com uma outra informação, ganhar segurança E conflitos para de maneira geral, né? Não só na família, mas no trabalho. Você no ocupa um trabalho. cargo de confiança, você é um gerente, você é um dono de uma empresa, você trabalha no RH. Então, você está lidando com pessoas. Por 4 anos, eu presidi as audiências na vara de família e pelos 4 anos eu bati mais de 93% de acordo. Por quê? Porque eu não trabalhava o que estava sendo trazido ali na petição inicial, mas o que de fato havia por trás daquele conflito. O que que tinha? Porque eu estava lidando com pessoas, qual é o trauma, qual é a dor que aqueles genitores que chegavam até a mim traziam. Não era o que estava escrito na petição inicial. E quando Lembra a eles começavam a informação que não brigar, tem. Lembra a sim, informação que não está lá, é a outra informação que você vai acessar. e quando eles começavam a brigar entre si ali na sala de audiência, são e consciência da própria dor deles, da infância deles, porque eles estavam dissociados, eles estavam ali como duas crianças na audiência, porque eles chegavam ali, olha, doutora, o que a senhora decidir está decidido. E se eu decido por eles, eles vão voltar sempre, porque eles não sabem decidir por ele mesmo. Então ele volta para mim uma, duas, três, quantas vezes houverem conflitos. Eles vão voltar, mas se eles tomam consciência sobre a própria vida, enxerga que o que eles estão fazendo com os filhos deles é a dor que eles mesmos sofreram na infância deles, e ele acessar essa dor dele, dele, a dor é dele, da infância, porque às vezes ele não consegue enxergar o que ele está fazendo com o filho. Mas quando ele volta para aquela infância dele e vê o quanto doeu, ele se conscientiza. E aí você pergunta para ele: você quer que o seu filho repita a mesma dor, que sofra a mesma dor que você sofreu? Então, quando você E eu não estava em roda de constelação para isso, era só com perguntas. Eram só perguntas. Em momento nenhum. Nesses 4 anos eu abri uma roda de constelação dentro do judiciário. Quanto? A Marisa vai ministrar aula de constelações organizacionais. Olha que fantástico, olha que ferramenta fantástica para você que é gerente, para você que trabalha no RH, para você que é dono de empresas. Empresa Simplesmente familiar, aqui a gente está falando de pequenas empresas lá, quitando o teu negócio, você tem um, dois funcionários, como lidar com esses clientes, como expandir o negócio, como ser um líder sistêmico, tudo isso a gente vai ver, a conexão com o dinheiro, total. Empresas grandes também, de repente, empresas você não é o grandes dono, também. mas você trabalha, você vai fazer uma contratação, então você vai colocar ali na constelação para saber se aquela pessoa que fez a entrevista com você é a pessoa ideal para estar ali dentro. Ele olha para onde? Ele olha para os objetivos da empresa, ele olha para a empresa, como que é o comportamento dele ali na constelação diante de todos os elementos que compõem a constelação, que são os demais funcionários. Ah, na empresa eu vou abrir é, uma nova área. Nessa nova área, o que eu faço? Eu pego os funcionários antigos e mando para essa nova área? Ou eu já contrato funcionários novos para essa nova área? Qual que é melhor? Eu já pegar os antigos e mandar para esse novo departamento? Ou contratar novos de fora? Você vai ver na constelação. Você vai fazer escolhas assertivas. E quando a gente fala isso, gente, na realidade, assim, a formação, ela tem que vir com uma roupagem, um nome, de formação em constelação, mas é uma formação de autodesenvolvimento pessoal.
E é um grande autodesenvolvimento pessoal em todos os sentidos, independente da área de atuação que você esteja, porque você vai se transformar ali nesse seu dia a dia, quais são os ajustes que você precisa ir fazendo. E devagarinho você vai observar o que você precisa mudar, o que você precisa fazer para captar mais clientes. Se o dinheiro está chegando, mas não está ficando, aonde está parado? Qual polo que a energia está parada? O que não está fluindo? Então, é muito além, gente, de uma formação no intuito de se transformar um constelador. Vai ser uma habilidade, vai ser uma nova profissão. Isso sim, vocês vão estar certificados para isso. E a Para gente vai aplicar em além por qualquer quê? área que você trabalhe, porque Em em qualquer qualquer área área. você está trabalhando com pessoas. Aqui a gente está ministrando a formação em constelações, mas não só para você ser um constelador, mas para você aplicar todo esse conhecimento que vai ser ministrado das constelações, do trauma sistêmicas, estruturais, organizacionais, PNL, neurociência, perinatal, enfim, tanto conteúdo para você aplicar com pessoas. Eu vou te interromper só um minutinho. Abre, por favor, o vídeo de todo mundo, que eu vou fazer um exercício muito rápido aqui, de 2 minutinhos, para a gente entrar nesse para quê. Por favor. O vídeo de todo mundo. Mas, Rê, acho que as pessoas que abrem porque elas precisam querer estar com o Não, vídeo sim, sim, aberto. eu falo só sair dos slides, para aparecer Inter... mais pessoas. Interromper compartilhamento. Tá, acho que é isso que eu preciso fazer. Isso. Então, só quem se sentir confortável, tá, gente? É bem. Aliás, isso é uma dinâmica que a gente faz, tá? Quando a gente. Negócio de abrir o vídeo aí é uma dinâmica bem legal que depois a gente vai fazer lá na Todo formação. E mundo. se você vai ter que abrir o vídeo, você fica por último, o que acontece dentro de você? Ah, você vai fazer essa? Vai, Renata. Vai, faz lá. A Má, durante essa aula, ela falou muito sobre caixas. Muito. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, bem rápido, falando sobre caixas. Eu vou pedir para vocês se concentrarem, respirarem profundamente, e você vai pensar em uma caixa. Eu quero que você pense qual é a cor dessa caixa, qual é o tamanho dessa caixa, de que material essa caixa é feita, e se essa caixa ela tem tampa ou não, e qual é a localização entre você e a caixa. Você está dentro, você está fora dessa caixa, aonde você está com relação a essa caixa? A cor dessa caixa, ela é transparente, ela é colorida, como é que ela é? Esse material, ele é rígido, ele é maleável? Como é que ele está? Pensaram? Quem já tiver pensado pode abrir os olhos. E se eu disser para você que a forma como você olha essa caixa é a forma como você lida com seus problemas? Ah, caiu uma ficha ali para Eliana, que ela deu um sorrisinho. Como é que é esse problema? Eu estou dentro do problema ou eu estou fora do problema? O problema é maior do que eu ou ele é pequeno? Tamanho que é essa caixa que você pensou? Ela era pequenininha? Ela era grandona? Eu estava dentro? Eu estava fora? Ah,
esse problema, eu lido com ele de uma maneira muito rígida. Eu até tampo ele assim, sabe? Eu tampo porque não é nem para eu ver o que tem dentro, não. Bem. Ou será que o material desse problema, dessa caixa, ele é maleável? Hum? Teve uma vez que eu fiz esse exercício e uma aluna disse que a caixa dela era muito grande. Ela estava dentro dessa caixa, essa caixa tinha tampa, só que ela era rosa, com bastante brilhos. E eu achei tão interessante, porque apesar dela achar que inicialmente os problemas são muito grandes, de alguma maneira ela enfeitava eles. Que pode ser o ganho, né? Metaforicamente, lá dentro do que eu falei. O enfeitar pode ser o ganho e eu vejo algo e que, ai, é bom ali, eu permaneço. Ai, é bonito. Ah, eu tô dentro da caixa, ela tá tampada, eu não vejo nada, mas ela é tão bonita. Ela é rosa, brilhante, cheia de brilho. Como é que era a tua caixa? Faz sentido para vocês? Era só esse exercício, mas pode voltar para os slides. E aí, gente, para dizer o seguinte, é, não está compartilhando, né? Ainda não carregou. Agora sim. Uhum, agora sim. Aqui eu vou passar rápido, até pelo horário, para a gente abrir para perguntas para vocês, e depois vocês leem com calma. É, mas é um pouquinho do que a gente está falando. É, eu acho que fica muito raso dizer assim, ó, a gente está indo ali fazer uma formação. Eu acho que é uma maneira de vocês realmente ir para essa autotransformação da vida. E por que a gente acredita nesse projeto? Porque a gente precisa acreditar, porque é o caminho das 4 aulas. Porque a gente vai levar essa base lá começando na gestação. Então a gente vai fazendo essa caminhada durante a formação. Lá, ó, vamos passar, imagina cada aula passando numa fase gestacional, olhando para trauma, constelando, colocando em dinâmica. E aí, vocês indo para dinâmicas e se trabalhando. Porque uma coisa é você ter a teoria e a gente teve que focar aqui em teoria. Você imagina você colocando na vivência, porque é a vivência, gente, que transforma. É a vivência. A teoria você vai aprender a integrar a teoria depois. Mas é a vivência que transforma a sua vida. E é isso que é o objetivo. Então é 50-50. Às vezes vai ter até mais dinâmica do que teoria. E a gente vai ter encontros semanais, esses suportes semanais, para quê? Para você realmente sair transformado. E ao mesmo tempo tendo ali habilidades para levar isso em forma de uma profissão ou melhorar na atividade que você quer. E aí é que é importante. Então, é para qualquer pessoa. Ah, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui, estou de boa. É uma jornada de autoconhecimento seu. Depois, lá no final, vai ter o projeto final. Silvia está aqui. Eu estou seguindo o grande mestre Cecílio. Ele me ensinou muito e continua me ensinando. Nos bastidores, a gente está em contato. Eu vou levar para essa formação que o Cecílio faz na formação dele, que é esse projeto final, aonde a gente tem que ir para a energia do fazer. É o triângulo de polaridades lá. Não adianta eu ter conhecimento. Não adianta eu me conectar com isso, tá? E daí, o que que muda aqui?
Então, o que que é um projeto? O projeto é desenvolver algo que vocês vão pegar toda essa caminhada de vocês ao longo do tempo que a gente vai estar juntos e como você vai colocar isso na prática. E aí é você que vai escolher. E eu vou estar aí, eu, Renata, vamos estar aí te orientando, te dando estrutura aí nos bastidores de como fazer, mas é para você. E eu confesso para vocês que quando eu fui fazer o meu trabalho com o Cecílio, eu fiz uma autoconstelação comigo que eu foi um negócio assim, só de escrever o meu trabalho. E eu estava, como eu estava travada na energia do fazer, eu entreguei atrasada. Por quê? Porque eu não conseguia ir para o fazer. Então, esse vai ser um pré-requisito e não é para ninguém entrar no congelamento, porque aí muitas pessoas vão entrar no travamento. Por quê? Porque é a memória do trauma. É aonde nos paralisa e a gente não consegue colocar em expressar em talentos e expressar para as outras pessoas em forma de projeto, na empresa, no trabalho, na gestão, não importa, ali no dia a dia com a nossa família, o que a gente tem de melhor. Então, ele tem indicação especial, obviamente, constelador. Por quê? Porque vai trabalhar diferente da familiar tradicional. A gente vai vir forte com Yapiti, com estrutural, com a parte da organizacional, entendeu? Então, é esse outro formato que a gente vai caminhar para terapeutas, para consultores, mediadores, jurídico, médicos, RH, jurista, educadores, para levar isso para as escolas, mediação sistêmica nas escolas, como o professor identificar ali que a criança entrou na memória do trauma. Ela tem essa habilidade, vocês percebem que vai muito além. É recomendada para. A pessoa não quer nada, ela é uma tentante, é uma gestante, quer ser pai, quer ser mãe. Como fazer essa regulação com o próprio filho? Como aprender a se conectar com o próprio filho no mundo digitalizado que estamos? Gente, eu moro num condomínio, sabe o que eu mais vejo? As pessoas passando com um carrinho, assim, ó. Ninguém se conecta mais. E aí depois as crianças vão ter TD, milhões de TDs aí, de não sei o que já não consegue mais nem encaixar as caixinhas, tá? Porque daí a medicina vem e precisa encaixar essas crianças para dar uma medicação. Elas só querem conexão. Elas só querem conexão, gente. E é isso. Então é para esses pais também, pessoas que buscam autoconhecimento, enfim. Ó, já falei, teórico prático, toda a formação, então, tá estruturada nesses conteúdos, tá? É importante dizer isso. A psicologia sistêmica, constelação familiar, as lealdades, constelação estrutural, organizacional, método IAPT, a PNL, a neurociência, a psicologia perinatal, a transpessoal, que traz todo esse eixo evolutivo aí de forma linda, psicologia energética aí baseada na física quântica, e a física quântica, obviamente, e a hipnose ericksoniana, enfim, e a respiração circular que a gente traz do renascimento. E a gente vai ter uma aula lá sobre respiração. Vamos ter algumas aulas especiais com professores especiais que vão estar entregando ali dentro das especialidades deles. Então, depois vocês olham lá no PDF, tudo além que vocês vão ter, além da nossa aula tradicional, as aulas extras que vocês vão ganhar com professores aí, cada um na sua expertise, e que vai agregar muito em termos de conhecimento. É aula semanal, é à noite, tá? É toda quinta à noite. E a gente vai ter alguns encontros aos sábados, que depois a gente marca só para vivência. Só vivência. Então é dinâmica em grupo e individual, em dinâmica em grupo ou em dupla ou constelação.
Carga horária 330 horas, tem bastante hora aí para trabalhar. É, as aulas ficam gravadas, tem necessidade de frequência mínima. E aqui no final, ó, vocês vão ter uma possibilidade. O professor Cecílio está liberando o Cicitu. O Cicitu é uma ferramenta online de constelação, é extraordinária, eu uso ela hoje. Para fazer constelações online, eu uso só o Cicitu, que é uma ferramenta. Óbvio que é uma ferramenta paga, tá? Mas o professor Cecílio aí, para quem for aluno, ele liberou 9 meses, não vai ser durante toda a formação, mas é um bom período. Então, depois a gente vai ver mais ou menos o período que a gente começa, quando vocês já estiverem começando ali fazer constelação, para vocês começarem a usar. E o que que isso significa? Que vocês vão se cadastrar na plataforma e vocês vão ter acesso à plataforma. E vocês já podem sair fazendo os trabalhos de vocês online. Então, não, vocês não vão usar a plataforma só durante a formação, vocês já podem usar para experimentar trabalhar. E aí, obviamente, se Gratuitamente, né? 9 meses. gratuitamente. E depois, obviamente, se fizer sentido, se eu quero contratar, o professor Cecílio passa um bônus, um desconto para quem vem dessa formação. Então, estamos aí em fase de negociação disso com ele. Por quê? Porque muda. Gente, o formato de constelação online, o meu deu um upgrade depois que eu comecei a usar o CC Tool. Porque é muito visual, é muito. Você coloca cada elemento, cada cor, muda tamanho, aumenta, diminui. Enfim, pelo andar do horário aqui, eu não vou abrir uma plataforma aqui para mostrar para vocês. Mas você simula a constelação em tempo real. Em tempo real, você simula ela. E ela traz muita clareza visual. Então, é uma possibilidade aí. E aí, chega, gente, eu encerro, vocês me perdoem. E aí eu trago essa reflexão. Ele é um grande mestre para mim, ainda no plano terreno. Eu aprendo demais com ele, nas oportunidades que eu estive com ele. Ele é um ser comparado à inteligência de Einstein, então ele ainda está nos dias com a gente. Ele é comparado com a inteligência, o cérebro pensante do Einstein e o coração generoso de Gandhi. Isso tudo num ser humano. E estuda há mais de 50 anos ciência e espiritualidade. E como conectar isso? A gente não é ser cindido, separado. A gente é multidimensional, conectado com o todo. E ele traz tudo isso nas vivências dele, nos livros dele, nos cursos dele, e ele diz que a grandeza, não essa grandeza terrena, eu sou grande, a grandeza genuína, como arquétipo, é uma disposição para encontrar as suas melhores qualidades aqui no plano terreno e manifestá-las no mundo. O que, como consequência, pode levar a conquistas. E você usufrui das conquistas, que vai ser bom para a sua vida. Mas é uma consequência, porque você está conectado no seu arquétipo, na sua jornada evolutiva. Você entende que você é mais um humano aqui e que você veio com uma missão para cá. E encontrar a sua verdadeira missão como consciência, como alma, como propósito, não importa o nome, é o convite para a gente percorrer. E assim eu fecho. E eu agradeço a compreensão, a generosidade, a paciência de vocês. Perguntas, eu estou aberto, aberto, não aberta. E Pode colocar. muitas fichas, só quero encerrar com isso.
independente de vocês seguirem conosco, porque essa jornada ela é uma escolha pessoal. Levem os ensinamentos dessas aulas, tem muita reflexão, tem muita ficha para cair, tem muita luz e sombra aí que já pode ser integrado. E o convite é esse.